Saudações, queridos e queridas! É um prazer inestimável estar aqui com vocês para mais uma aulinha de Sociologia. Tema de hoje importante: cultura e religião. Vamos nessa? Por que a gente enquadra a religião dentro do campo da cultura? Porque a religiosidade faz parte de um aspecto transcendental, ou seja, está além da natureza, está na imaterialidade da nossa estrutura social. Então, a religiosidade faz parte da organização social e acaba influenciando muitas vezes a estrutura política também. Então, é nesse contexto que nós vamos tentar entender um pouquinho da história das religiosidades. De 30 a 70 mil anos atrás, nós não sabemos exatamente, principalmente por conta da falta desses recursos históricos, das pistas da historiografia, nós acreditamos que tenha havido uma revolução cognitiva nos seres humanos. O que isso significa? Que esses seres humanos eles aperfeiçoaram a sua linguagem e, consequentemente, melhoraram as suas relações sociais e construíram mecanismos imateriais de sobrevivência. Quando eu falo mecanismos imateriais de sobrevivência, eu estou falando principalmente da organização da vida que está além da materialidade. Então são mecanismos importantes que dão também coesão social. Acabam influenciando aspectos políticos, acabam influenciando aspectos econômicos. Essas organizações, né, que os seres humanos acabaram tendo no desenvolvimento da revolução cognitiva, acabaram criando entidades imaginadas e histórias fantasiosas. Né? Essas histórias fantasiosas, elas muitas vezes poderiam ter como gatilho algum problema material, né? Algum desamparo social. E esse gatilho acaba provocando a intelectualidade desses agrupamentos humanos para tentar responder aquilo que desampara, para criar um conforto, certo? Então, as organizações sociais acabam criando, de uma forma ou de outra, realidades imaginadas, né? E essas entidades imaginadas, elas têm, obviamente, vínculos com a materialidade. Então não é algo que já veio dado, pronto, sem nenhuma relação com a vida social dos indivíduos. Não, essas entidades religiosas, né, sejam elas criadas mais cedo ou mais tarde, elas têm vínculos com a vida e a organização social dos seres humanos, tá? Bom, os primeiros seres humanos passaram a organizar essas entidades religiosas, sobretudo aos fenômenos naturais. E você deve estar se perguntando assim, por que, Cláudio, aos fenômenos naturais? É bem provável que naquela época eles tinham uma relação com a natureza muito maior do que nós temos. Nós, por exemplo, né, vivemos num mundo tão afastado da natureza, né, sem querer conhecer a natureza, que a gente mal sabe onde o sol nasce e onde o sol se põe. Esses seres, de muito tempo atrás, né, eles dependiam muito da natureza, tinham uma relação muito profunda com a natureza e, consequentemente, essa relação fazia com que eles acreditassem que a natureza tivesse como se fosse uma vida extramaterial, uma vida extranatural. E a partir dessa eleição que eles fizeram desses fenômenos da natureza e dessas partes da natureza, eles começaram a acreditar que esses astros ou essas coisas da natureza tinham vida própria e acabavam, inclusive, influenciando a vida humana. Então não demorou muito para que os fenômenos da natureza pudessem ser provocados por deuses. Ou então esses próprios fenômenos seriam os deuses. Então nós vamos ter, por exemplo, na sociedade Inca, né, a deusa terra chamada Pachamama e o deus sol chamado Inti. Né? Então, vocês vão ver que muitas sociedades que têm essa relação profunda com a natureza acaba criando, obviamente, relações com a natureza que são relações fantasiosas, mitológicas e relações divinas, inclusive. Bom, o que acontece também, né? Com o desenvolvimento dessa religiosidade, sobretudo para responder algumas perguntas importantes que os seres humanos não tinham desenvolvimento, não tinha acúmulo de experiência para responder, né? Não tinha acúmulo de conhecimento para responder naquele momento, que eram perguntas do tipo:
quem criou a gente? Pergunta do tipo, quem criou o mundo? E como eles não tinham, né, nenhuma tecnologia, nenhum desenvolvimento científico suficiente para dar respostas seguras para eles, muitos deles criaram respostas fantasiosas para essa situação de desamparo, essa situação de angústia. E essas criações fantasiosas, num primeiro momento, criou-se o que a gente chama de comunidades politeístas, né, de crença em vários deuses. Obviamente que não demorou muito para que essa relação social, né, essa consequência da relação social, criasse a religiosidade. E essa religiosidade também foi instrumentalizada para legitimar poder. O que isso significa? Que ela foi utilizada para organizar estruturas políticas onde ela pudesse beneficiar determinados grupos. E esses grupos se legitimavam como originários ou descendentes dos deuses criados por essas organizações sociais. Então é interessante a gente notar, né, que a história das religiões é uma história criada a partir de problemas da materialidade, né, a partir de buscas da materialidade, mas que acabam, depois de serem criadas, influenciando também a materialidade, como, por exemplo, a organização social, a organização política e o desenvolvimento de toda aquela sociedade. Pois bem, quando a gente fala em religião, nós temos que ter em mente pelo menos duas características. A primeira é que ela é universal e segunda é que ela é diversa. Então, o que significa que a religião ser universal, né? Significa que mesmo os seres humanos não tendo contato entre si lá nos primórdios, né, mesmo os seres humanos não tendo contato entre as suas comunidades, por exemplo, o ser humano da Oceania, o ser humano da América do Sul, o ser humano da América do Norte, o ser humano da Europa, da África, mesmo eles não tendo contato, né, eles desenvolveram as suas religiosidades. Esse é um ponto que a gente deve tornar ele claro e é importante para a análise das religiões. Beleza? Então olha que interessante. Todas, né, as civilizações que a gente tem notícia, eles desenvolveram alguma forma de espiritualidade em algum momento da história. Tá? O segundo ponto que, mesmo eles tendo desenvolvido a religiosidade, né, como algo que é característico de todas as civilizações, essa religiosidade, essa espiritualidade, ela é diferente uma da outra. Então, se eu disse que todos desenvolveram a religião, as religiões desenvolvidas entre essas comunidades, elas são diferentes. Elas são diferentes porque a criação delas surge a partir da imaginação e surge a partir da experiência de vida dessas comunidades. E as experiências e a imaginação, elas são construídas de formas diferentes por conta que as pessoas têm processos históricos diferentes. E perceba que não há religiosidade quando se tem uma pessoa. Tanto é que a gente fala, quando a gente fala de uma pessoa, a gente fala mais de magia, né? Do lance da magia, da história da magia, do desenvolvimento da magia. Mas quando a gente fala em religião, nós estamos falando de uma comunidade, certo? Então, aí nós temos, pelo menos no mundo, um repertório religioso bastante grande, como vocês podem observar nesse mapa. Se vocês observarem, toda a parte que está em azul é a comunidade cristã do mundo. Então veja que pelo menos territorialmente nós temos muitos cristãos. Significa aí que pelo menos nós temos cerca de 30% de cristãos no mundo. A parte que está em rosa são os islâmicos, que tem um pouco mais de 20% do mundo. Então, juntando islâmicos e cristãos, nós temos aí pelo menos metade da espiritualidade do mundo. Nós temos aí também os judeus, os budistas, os hinduístas também, certo? Então, veja que nós temos aí um mapa que mostra pra gente como mais ou menos as religiosidades estão divididas. É válido lembrar que o islamismo hoje é a religiosidade que mais cresce no mundo, certo? E nós vamos tentar depois traçar algum panorama sobre a situação da sociedade brasileira. Vamos seguir então. Quando a gente fala em sagrado e profano, toda vez que a gente tenta construir o que é sagrado e o que é profano,
né, a gente tem que tentar materializar essas respostas. O sagrado é aquilo que está além da materialidade, além da natureza, além da vida concreta. E o profano seria aquilo que está na vida concreta. Então não demora muito para que as religiosidades tentam articular esses dois mundos. Tentam construir características desses dois mundos. Mas é importante demais a gente perceber que as características do mundo profano acabam influenciando a forma com que a gente concebe o sagrado. E o sagrado acaba influenciando a construção do profano. Perceba, olha que interessante. O que é família? Né? Existe uma maneira natural da gente classificar a família? Ou será que a família é uma construção social? E se for uma construção social, uma construção da sociedade, quais instituições influenciam na forma família? Tá? Como nós estamos falando de religiosidade, a religião não influencia o formato da família idealizada? Certo? Então veja que interessante. O ser humano criou a religião. E essa religiosidade acaba determinando como vai ser organizada uma instituição, que é a família, da própria sociedade. É claro que essa concepção de família, ela também é uma concepção criada, obviamente, pelos seres humanos, na sua materialidade, nas suas experiências, certo? Mas é interessante a gente notar que a religiosidade influencia a forma com que as pessoas encaram a realidade. Beleza? Bom, a gente sabe também que a religiosidade pode acabar, inclusive, influenciando estruturas de poder. Nós tínhamos, por exemplo, os estados absolutistas lá da Europa que acabavam influenciando a forma de organização social, onde os reis acabavam determinando, a partir de uma estrutura católica, o que a sociedade deveria fazer. Aqui eu selecionei pelo menos 2 países específicos da atualidade que tentam, a partir da estrutura do seu Estado, né, ser influenciado pela religiosidade e organizar a sua sociedade. Que seria a Arábia Saudita, que nós temos ainda uma espécie de governo absoluto lá, e o Irã. Beleza? Então, o que seria esse sagrado, né, que a gente tanto fala? É algo que é sublime, ou seja, que está além da experiência humana, que está além do nosso corpo físico, né? Está fora da realidade concreta, que seriam os deuses. Se for uma religião monoteísta, vai ser Deus, tá? Só que esse sagrado, ele manifesta em aspectos profanos, ele manifesta na materialidade. Que, por exemplo, na religião cristã pode ser os milagres, né? Em outras religiosidades pode ser a aparição de alguma coisa, pode ser a manifestação no próprio ser humano, né? Então, quando nós temos essa manifestação do sagrado na vida concreta, na vida material, a gente chama de hierofania, certo? E aí, por exemplo, a gente pode conceber o nascimento de Jesus Cristo, que seria um filho de Deus, né, do Deus Javé ou Jeová, que veio para a Terra, que seria aí então as pessoas concebessem ele como um filho de Deus, um filho de algo que está reservado no aspecto sagrado. Beleza? E o mundo profano seria o mundo natural, o mundo material, o mundo do homem. Beleza? Na Idade Média, muitas vezes a gente tinha até a separação do profano e do sagrado, ou seja, profano é festa, sagrado dentro da igreja. Certo? Bom, muito se sabe dos mitos criados em torno das religiosidades, né? E aqui a gente não vai discutir se o mito é uma verdade ou se o mito é uma mentira. O que importa pra gente é o que a gente pode absorver na sociologia e na história sobre a mitologia ou sobre esses mitos criados. Principalmente porque esses mitos trazem características verdadeiras e importantes das sociedades que a construíram. Então veja que interessante. Uma sociedade constrói um mito e quando a gente analisa esse mito diz muito mais da sociedade que criou do que da própria história fantasiosa pra gente que se enquadra aí no compasso da análise científica, certo? Mas a gente vê aí que todas as religiosidades têm esses mitos. Elas desenvolveram essas histórias mitológicas, né? Essas histórias fantasiosas, essas narrativas que vão buscar o sublime, que vão buscar o sagrado.
Mas nós temos algumas posições contrárias que tentam refutar esses mitos e afastar esses mitos da vida humana. Muitas vezes por conta de aspectos políticos, de forma de encarar a vida, né? Então muitas vezes nós vamos ter debates acerca dos mitos, né, de religiosidades versus outras formas de encarar a realidade. Uma dessas formas seria a filosofia grega. Quem estudou filosofia sabe reconhecer que a filosofia grega, né, sobretudo os pré-socráticos, por exemplo, que dá origem à filosofia grega, seria aquela filosofia que vai tentar afastar as respostas, né, através de aspectos de dedução, né, de aspectos que não são tão analisados materialmente, né, e que esses filósofos pré-socráticos vão tentar buscar respostas a partir da própria materialidade, evitando o sagrado, evitando o sublime. Outra forma de encarar a disputa com esses mitos é a teologia judaico-cristã, que acredita que apenas a sua história de narrativa de mundo é a história verdadeira e todas as outras histórias são histórias fantasiosas, são mitos que não devem ser considerados como interpretação real da realidade, certo? Então a teologia judaico-cristã, por exemplo, né, de criação de Adão e Eva e toda essa história, cria ali também uma narrativa única, central, do ponto de vista dos mitos, acreditando que apenas esse mito é o mito verdadeiro. Beleza? Bom, é claro que a partir desses mitos nós podemos trazer informações e valores extraídos para a gente ver como que essa sociedade se organiza e como essa sociedade constrói, né, o seu processo histórico. E aí nós temos aí muitas características que vão além da verdade e além da fantasia. Se a gente ficar discutindo só se é fantasia, se é mentira, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que essas criações imateriais das sociedades, elas são importantes principalmente para a gente estudar a sociedade. Por isso que o estudo das religiões está dentro da sociologia. Beleza? Por isso a gente utiliza fontes históricas e sociológicas. Pois bem, vamos seguir aí. Quando a gente estuda a religião, nós temos alguns cientistas que fizeram análises profundas da religiosidade, né? E um desses sociólogos é o Émile Durkheim, que nós vamos ver agora constantemente nas nossas aulinhas de sociologia. Ele, junto com o Max Weber e o Karl Marx, né, são os três pés, vamos dizer assim, da sociologia moderna. Tá? Então eles são fundamentais para a construção dessa disciplina. Pois bem, ele é o indivíduo que vai tentar mostrar, né, em seu escrito As Formas Elementares da Vida Religiosa, sobre a ruptura entre o sagrado e profano, como há um distanciamento, mas mesmo que tenha esse distanciamento, né, que o sagrado está reservado num lugar e o profano é o mundo material, ele diz aí que esse sagrado acaba influenciando na construção das proibições, né? Acaba construindo a moralidade, inclusive, dos seres humanos. Ou seja, as regrinhas de conduta, como os seres humanos devem agir, como eles devem praticar o seu dia a dia. E as instituições religiosas, que são comunidades humanas, né? Que se juntam para ter ali uma crença comum, né? Para ter ali um sentimento de unidade e um sentimento de pertencimento, criando simbologia para organizar a sua sociedade, né, elas são as responsáveis também por organizar os rituais, por organizar os componentes da religião. Né? Então, nós vamos ver que a instituição social ela é uma criação da sociedade, mas essas instituições elas seriam o vínculo direto, muitas vezes, dos seres humanos com o ambiente sagrado. Ou seja, seria o vínculo direto entre o profano e o sagrado. E olha aí a frase do Durkheim, que interessante. Religião é um sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas sagradas. Ou seja, as coisas separadas e proibidas. Crenças e práticas que se unem em uma única comunidade moral chamada igreja, cujos membros todos aderem a elas. Ou seja, essas instituições elas passam a ter vida longa, inclusive, muitas delas. Se a gente falar da Igreja Católica, por exemplo, ela tem mais de 1.500 anos, então é muito tempo,
né? E muitas vezes a gente acredita até que essas instituições têm vida própria, devido ao seu tamanho, ao seu poder, à sua influência, ao seu tempo histórico. Mas a gente não pode esquecer que essas instituições, elas são criadas por seres humanos, certo? Elas não foram criadas pelos deuses a partir da análise sociológica, elas são criadas pelos seres humanos. Pois bem, quando a gente fala em religião, nós precisamos falar de alguns componentes dessa religião para a gente não esquecer, né? Para a gente conseguir destrinchar, tirar os pedacinhos dela e entender. Toda religião tem crença, né? Então o que é uma crença? Uma crença é baseada naquilo que eu acredito. Então eu acredito e essa crença ela é uma verdade absoluta. A gente chama de verdade da fé. É o dogma. Ou seja, ou eu acredito ou eu não acredito. E sob hipótese nenhuma, essa minha verdade da fé está sob análise de refutação. Tá? Então, se eu pertenço a uma determinada igreja é porque eu acredito naquilo que aquela instituição social fala e prega. Tá? Esses dogmas eles devem ser acolhidos, né, pelos fiéis. As explicações elas sempre vão ser no plano metafísico, ou seja, além do mundo material, além do mundo físico. E essas crenças elas vão explicar aquilo que está fora do nosso alcance. Tá? Essas crenças elas podem ser em um único Deus, por exemplo, que a gente chama de monoteísmo, ou a crença em vários deuses, que a gente chama de politeísmo. Se a gente falar das religiosidades de maior influência no planeta Terra, que são os cristãos, os judeus e os islâmicos, nós estamos falando de religiosidades, pelo menos do Ocidente, assim, né? Religiosidades monoteístas, certo? O rito. O que são os ritos? Os ritos são regras de conduta diante do sagrado. Ou seja, no momento em que eu vou agradecer, que eu vou pedir, ou que eu vou ter esse encontro e essa paz com o meu espírito religioso, eu preciso obedecer algumas regrinhas para que isso aconteça. Então, os cerimoniais, não sei se vocês percebem, eles estão cheios de regrinhas das práticas para você encontrar esse sagrado. Por exemplo, uma missa católica é organizada a partir da última ceia. Né? Então tem todo esse ritual bem parecido, mesmo com aquilo que foi narrado sobre a última ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos. E as experiências? Né? Você fala, nossa, mas tem experiência? Claro, quem é religioso, né? Quem tem uma religiosidade, acredita que a religiosidade se manifesta sobre ele. Então, nós vamos ter um sentimento vivido por esses religiosos. E esse sentimento, que vai ser a experiência que ele vai ter com o sagrado, pode muitas vezes transformar a vida desses indivíduos. Certo? Quantas pessoas não falam que a partir do encontro com Deus, as suas vidas modificaram. Beleza? Então isso é importante a gente saber. Bom, e a sociedade, né? Já que a gente falou das características aí da religião, vamos falar da religião e a sociedade. É importante a gente falar que essas instituições sociais religiosas, elas acabam tendo toda uma regra de conduta para toda a sociedade que ela influencia. Então, essa instituição ela tem uma moralidade, beleza? E essa moralidade, quem está mais próximo dela, acaba sendo o privilegiado por essa moralidade. Então é claro que essa moralidade também é criada por seres humanos, mas esses seres humanos muitas vezes utilizam a religiosidade para legitimar controle, para legitimar poder, para legitimar domínio social e político. E aí a gente precisa sempre lembrar que não dá para a gente fazer um estudo da religião sem a gente estudar a sociedade. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que, pelo menos na sociologia, que a criação das religiosidades se dá a partir das relações sociais, por conta do vínculo desses indivíduos. E fazer uma análise da religiosidade, mesmo que seja uma análise científica dessa religiosidade, né, e mesmo que seja análise científica de outros aspectos, não necessariamente implica na negação da religião. Eu posso muito bem compreender, por exemplo, que as explicações materiais elas se dão no plano material, né, que seria a análise científica, mas eu posso também muito bem compreender que, além do mundo material, existe uma espiritualidade, certo?
como, por exemplo, uma vida após a morte, né, a origem dos seres humanos e assim sucessivamente. Assim como Durkheim, um outro pilar da sociologia também deu seus pitacos sobre a religião. O Marx, por exemplo, escreveu que a religiosidade seria o ópio do povo. Não necessariamente ele estava querendo dizer, muitas vezes essa frase é mal empregada, querendo dizer que ele acreditava que a religiosidade enganava o povo, né? Ou que amortizava o povo. O que ele estava querendo dizer com essa frase é que a religiosidade traz para os seres humanos um sentimento de passividade perante o status quo. Ainda mais se a religiosidade tiver a crença na vida após a morte. Então pensa na Idade Média. Lembra dos camponeses? Eles eram dominados ideologicamente pela igreja. E a vida deles eram extremamente precarizadas. Então, muitas das vezes, o imaginário desse camponês estava articulado no sentido de que a sua experiência material, que era uma droga, ia ser superada quando ele morresse. Porque daí ele ia ter um encontro com Deus. É como se ele tivesse que passar uma provação na Terra. Certo? Então, o que o Marx vai dizer? Vai falar assim, ó, essas pessoas que são religiosas e acreditam em religiosidade, que acreditam numa vida após a morte, dificilmente, né, ou então vai ser mais difícil convencer essas pessoas de que é possível transformar a estrutura social a partir da luta política. Certo? Por quê? Porque ela acredita que a luta política não pode estabelecer nada, visto que a situação política das pessoas está estabelecida por Deus. Certo? Então como que eu vou contra a política se ela está estabelecida por Deus? Logicamente eu iria contra Deus. Então as pessoas esperam passar, às vezes, os momentos de provação para tentar depois superar essa vida na vida após a morte. Beleza? E aí então, nós vamos entender que a sociedade passou também por um processo, assim como um processo permeado pela religiosidade. Em alguns momentos da nossa história nós passamos por um processo de desencantamento do mundo e um processo de secularização. O que é um processo de secularização? É um processo que nós vamos tentando afastar a religiosidade das organizações sociais, da forma de viver. Tá? O Max Weber, que seria aí o terceiro pezinho da sociologia, vai ser também um estudioso da religiosidade, né? E ele vai tentar estudar o século XX e vai tentar demonstrar aí que a religiosidade acaba perdendo terreno nesse século, principalmente por conta da alteração da mentalidade europeia, principalmente por conta do desenvolvimento científico, na crença do desenvolvimento capitalista e principalmente de que as grandes criações sociais foram criações humanas, como indústria, como grandes meios de transporte. Foi um período esplendoroso para a Europa. Então, nós vamos sentir, pelo menos é isso que os sociólogos tratam, né, que o século XX é um século de afastamento desse espírito religioso. Né? É uma tentativa de construir um mundo mais pautado em respostas imediatas do mundo material ou da experiência concreta. Tá? Então nós temos aí um desencantamento do mundo, que é a marca da modernidade, principalmente se a gente vê que agora a modernidade é a consolidação do espírito burguês, né? E a burguesia ela foi recriminada especialmente pela Igreja Católica, embora ela vai encontrar, obviamente, uma espiritualidade para si também, que é a espiritualidade protestante, né? Mas é uma marca da modernidade o desencantamento do mundo, né? Essa retirada do aspecto religioso, né? Nós vamos assistir um processo de secularização e também nós vamos ver aí estados laicos em vários países do Ocidente, sobretudo, né? Ou seja, um estado que não vai privilegiar nenhuma religiosidade e vai tentar, né, pelo menos na teoria, criar mecanismos para que todas as religiosidades sejam manifestadas dentro do seu território, certo? Pelo menos em teoria. Beleza? Então o Estado laico entra em contraposição com o Estado teocrático, né? Que o Estado teocrático seria esse Estado organizado a partir da estrutura religiosa.
Beleza? Bom, se o século XX foi recheado disso, né, o final dele e o início do século XXI é um marco do retorno das religiões. Né? Então, pós-década de 1990, a religiosidade ganha muita força. Se a gente falar do Brasil, por exemplo, nós vamos ver grandes igrejas evangélicas ganhando grandes espaços no Brasil. Né? Sobretudo as igrejas neopentecostais, né? Que ganham espaço, que ocupam territorialidades que eram vazias de instituições sociais, por exemplo. Né? E esse processo, ele coincide com um processo que a gente chama de neoliberalismo, que é a atomização dos indivíduos. Os indivíduos eles estão se sentindo cada vez mais sozinhos e responsáveis unicamente, eles mesmos, pelo seu próprio futuro. Eles são meio que incapazes de conceber a estrutura social como também influenciadora da sua vida. Eles não concebem isso, tá? Porque é uma ideologia desse sistema econômico. E, consequentemente, eles acreditam que sozinhos eles poderão transformar, eles poderão mudar a sua vida. E muitas dessas igrejas, elas entram com essa ideia mesmo, né? De que o ser humano, se ele tiver um contato com Deus, e se ele for fiel a esse Deus, ele pode ter prosperidade em sua vida material. Beleza? Então é nesse cenário, num cenário de crise, de desemprego, né? De aumento de desemprego no neoliberalismo, que as pessoas vão se agarrar a tipos de religiosidade que possa trazer, pelo menos num momento imediato, um conforto espiritual, um conforto para as suas vidas. E aí essas instituições sociais, elas ganham terreno no desenvolvimento econômico que os países ocidentais vão ter. E o Brasil, a gente não pode esquecer, né, do sincretismo religioso também. O que é esse sincretismo religioso? Que a história brasileira, por ser marcada por diferentes culturas, sejam elas indígenas, africanas e europeias, né, nós formamos, através, obviamente, de disputas, nem sempre disputas pacíficas, nós formamos religiosidades que estão em sincronia. O que isso significa? Religiosidades que absorveram parte de culturas de outras religiosidades, né, e que passaram a ser estabelecidas como oficiais. Isso aconteceu, por exemplo, com religiosidades de matriz africana, como o candomblé, né, a umbanda. Isso aconteceu também com a religiosidade cristã, certo? Alguns rituais que eram considerados profanos ou pagãos passaram a ser incorporados na religiosidade cristã, tá? E também nós assistimos, pelo menos nesse exato momento, principalmente por conta dessa individualização, da atomização, de que muitos indivíduos acabam achando que a sua religiosidade é única e verdadeira e que ela deve ser levada de qualquer forma para os outros indivíduos, inclusive à força, muitas vezes. Quando nós temos esse tipo de prática no universo ou no nosso território, a gente chama de fundamentalismo. Beleza? Então, esses fundamentalistas, eles estão espalhados aí pregando muitas vezes intolerância religiosa e o extremismo religioso, levando e causando muitas mortes. Nós já tivemos várias experiências humanas em vários momentos históricos. Certinho? Então fica aqui o meu abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijão.